E aí, Augusto, parece que essa entrevista à Folha gerou mais ruído do que esclarecimento, né? O Bolsonaro já disse que não quer nem ler essa entrevista. Olha, a Folha, se eu desse alguma entrevista para a Folha, se eu fosse político, eu diria uma frase, a que eu quero que saia, e mais nada. Ficar respondendo, falando sobre outros assuntos, né, fosse qual fosse a pergunta, que é a única maneira de você ter uma chance de passar o teu recado. Como essa chance é muito improvável, é melhor você não falar nada do que foi dito ali e estabelecer prioridades e assuntos que interessam. Vamos lá. Eu dizia há pouco que o Tancredo ensinava que a escolha do adversário é mais importante, frequentemente, que a escolha do aliado. Qual é o adversário principal? Eu gosto da Carla, é minha amiga. Qual é o adversário principal dos deputados ligados ao Bolsonaro? O Lula. Qual é o governo, agora que tem que ser analisado, visto de perto, com lupa, e vai fornecendo diariamente motivos aí para críticas, ataques? O governo Lula. Então, em princípio, você criticar um aliado já está errado. Tem que ter prioridades. Eu, por exemplo, se alguém vem falar, tá falando mal de alguém que é meu amigo, fala, olha, vem cá, faz o seguinte, como é meu amigo, você deve ter mais 30 pessoas de quem você pode falar mal, fala dos outros. Me poupa dessa aí, que aí a conversa flui mais naturalmente. Bom, nós não sabemos se o silêncio, quais serão os efeitos do silêncio. Não sabemos. Não sabemos por quê. Gente que ficou em silêncio saiu prejudicada. Outros não. O Getúlio Vargas, em 1945, depois de deposto, ele demonstrou uma popularidade monumental. Ele se elegeu, naquela época podia se candidatar para diferentes cargos e por mais de um estado. Ele se elegeu senador por São Paulo, apesar da Revolução de 32, hein? São Paulo e Rio Grande do Sul. E se elegeu deputado federal por 7 estados. Ele apareceu no Senado e começou a levar uma pancadaria, começou a pancadaria de todos os que foram adversários dele por 15 anos, né, que durou o governo que culminou com o Estado Novo. Ele foi para o Rio Grande do Sul, ficou lá 3 anos, quase 4 anos, e só até conceder aquela entrevista para o Samuel Weiner, que ele disse a frase famosa, voltarei, mas não como homem de partido, e sim como líder de massas. Pronto, voltou, ganhou a eleição. O que faltava para o Getúlio e falta para o Bolsonaro? Faltou e falta. Parlamentares que o defendam. Está errada essa história de você tratar o Bolsonaro como se fosse um outro Lula na contramão. É o Lula que fala pelo PT sobre tudo. O Bolsonaro tem que ter pessoas que o defendam. São os deputados eleitos, ou que já reeleitos, eleitos, são os senadores. Cadê a bancada de oposição? Tem que falar. Agora, esse tipo de apelo não faz o menor sentido. Assim, tem de aparecer alternativas, a direita precisa de alternativas, mas tem. O Bolsonaro conseguiu fazer com que ministros dele, pelo desempenho que ele permitiu que se desse, eles foram eleitos senadores, deputados, e tem as alternativas. Agora, o líder, como ele já é tão atacado, por que ele vai ser criticado agora por parlamentares que poderiam ligar para ele, telefone e dizer, olha, acho que o senhor deve voltar, o senhor deve ficar aí ou não, só saberemos se foi bom ou não depois. Mas, meu Deus, estão repetindo o Getúlio. O Getúlio Vargas se suicidou por não saber da popularidade que tinha, só apareceu depois do suicídio, numa manifestação gigantesca no Rio de Janeiro, já com o Getúlio morto,
E os supostos vencedores tiveram de se esconder por 4 dias. E todos os jornais foram empastelados, com exceção da Última Hora. Mas não havia um partido que o defendesse e ele se achou só. Se julgou só, não estava. No caso do Bolsonaro, tá, deixa para discutir esse problema depois. Agora é a vez do Lula. Ou jamais o Lula será vidraça?